Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve nesse sábado à noite, dia 6 de abril. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco por intermédio da sua palavra, que Ele possa falar no nosso íntimo, no profundo, no nosso coração. Por falar nisso, como que está o coração? Mantenha-se firme, meu irmão, mantenha-se firme, minha irmã, e Deus honrará a tua fé. Vamos lá para a nossa conversa, vamos para aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler apenas 2 versículos, capítulo 3, no evangelista e exímio médico e historiador Lucas, capítulo 3, versículo 19, diz assim: João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galileia, por ter se casado com Herodias, esposa do seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. E essas maldades Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Eu comecei falando justamente sobre a vida do evangelista Lucas, que além de evangelista e ser um obreiro eminente, com muita perspicácia na obra do Senhor Jesus, com muita vontade de agradar ao Senhor, ele era um exímio médico e um exímio historiador, para nós vermos como nada nos impede de fazer a obra do Senhor, e que o Senhor usa aquilo que são os nossos talentos, os nossos dons, exclusivamente para converter no bem dele e salvar a muitos. O Senhor, ele é fiel nisso. E eu gosto de falar isso de Lucas, contextualizar, por quê? Porque antes aqui, exatamente antes dessa palavra que eu li, fala que João começa a pregar sobre o Messias. A palavra fala que João se preparou no deserto, ele cresceu no deserto e ali se alimentava de gafanhotos e tomava mel silvestre, que tem todo um simbolismo. Depois ele começa a pregar o Messias. Eu gosto da palavra que ele prega, ele fala assim: virá um mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar os nós da sua sandália. E o que quer dizer isso, irmão Alisson? Quem desatava os nós das sandálias era justamente os escravos da época. O que João estava dizendo era que não era nem digno de ser chamado escravo de Jesus Cristo, porque ele era muito mais poderoso. E esse é o papel da igreja hoje, o papel que aponta, que prepara o caminho, que aponta para o Mestre, porque é ele o detentor de todo poder. Quando nós falamos em nome dele. Quando nós curamos em nome dele. Quando nós pregamos em nome dele. Quando alguém é liberto pelo poder do nome dele. Todo o poder está em Jesus Cristo. O Pai assim o quis, foi do agrado do Pai e o deu. E por ele pregar sobre Jesus Cristo, Lucas coloca a sua prisão e, consequentemente, pela sua prisão, a sua morte, logo depois no texto que eu li. E logo depois do texto que eu li tem o batismo do Senhor Jesus e o início do seu ministério. O Senhor Jesus inicia o seu ministério exatamente quando João Batista é preso, logo depois decapitado com a cabeça na bandeja. E trazido esses dados para que eu creio que é pertinente para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje, quero trazer os versículos para o nosso contexto. Vamos lá? Diz assim no versículo 19: João também criticou publicamente Herodes Antipas. Irmãos, eu não sei quem é o autor da frase, mas ele fala o seguinte: o problema não é o barulho que os maus fazem, mas sim o silêncio dos bons. Eu quero repetir isso: o problema não é o barulho que os maus fazem, mas sim o silêncio dos bons. E devido ao medo, devido à vergonha, devido a tudo que nós temos, nós deixamos justamente de nos posicionar, deixamos de nos posicionar ao lado da palavra, devido ao comodismo, devido a várias situações a qual esse mundo, o sistema desse mundo, e quando eu falo mundo é o sistema implantado, irmãos, o sistema de pensamento, o sistema que nos leva justamente a ter medo de nos expor, o sistema que está sobre esse mundo, muitas vezes traz justamente esse silêncio para nós. Temos medo de falar do que está errado, temos medo de denunciar, temos medo justamente de entregar, sabe, pessoas, por exemplo, como Herodes Antipas, que é um homem comum, irmão. Ele só tem uma função especial. E as pessoas, além de mais, esse sistema do mundo nos leva a idolatrar justamente cargos. Algo que foi levado para dentro da igreja de Jesus, irmãos. Hoje,
os pastores, os apóstolos, os bispos, eles são tratados justamente por títulos e não simplesmente por funções. Aquilo ali é uma função na igreja e não, logicamente, irmãos, o Paulo fala que o presbítero deve ter uma honra dobrada e eu sei disso tudo, irmãos, mas isso deve partir da própria pessoa e não, vamos dizer, nós tratarmos isso como um favoritismo, tratarmos isso como algo. E ele fala o presbítero que é dedicado ao ensino da palavra e à pregação da palavra, e ele está falando justamente ali, talvez de um assalariamento, alguma coisa que poderia eventualmente ter. Mas a grande questão é que nós não devemos nos associar à maldade. Tiago fala em Tiago 4, no versículo 12 ou 17, eu não me lembro, que ele fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Ou seja, omissão, irmão, também ela é pecado. A omissão também ela é pecado. A omissão, ela traz grande prejuízo, porque muitas pessoas podem pagar pelo impacto de nós não falarmos. João Batista, ele denunciou claramente, além de pregar a palavra, além de apontar para o Messias, além de tudo que ele fazia, de batizar, ele também denunciou, sem olhar a quem. E esse é o papel da igreja, irmãos. Paulo fala em Efésios 5:11 que nós não devemos associar as obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, condenai-as, e algumas versões traz antes, porém, denunciai-as. E nós devemos falar assim. O Brasil, o país que nós vivemos, irmão, está vivendo o que está vivendo, e eu falo isso com maior segurança, justamente por causa do silêncio que foi colocado devido ao temor de não poder se falar muita coisa. Porque aqui se fala, logo se transforma em lei aquilo que está se falando. Vocês veem o prejuízo da lei e aqueles que são os homens do poder, o que eles podem fazer? E o Brasil, irmãos, é um país que é detentor de promessas de Deus. Isso aqui vai ser um celeiro da humanidade. Irmão, Deus falou e vai acontecer. Se assim ele falou, assim vai acontecer. É nós que devemos nos preparar, nós que cremos. Bom, eu creio veementemente nisso, irmão. E eu, portanto, sempre que eu vejo alguma coisa errada, logicamente não estou falando para sair por aí, irmão. A hora que você vê o irmão pecando, tudo tem a hora e tem um modo. Às vezes só a nossa postura já denuncia. Assim como Jesus, por exemplo, Jesus denunciou, por exemplo, o que Pedro estava fazendo. Pedro, ali no jardim do Getsemane, pegou a espada e tentou cortar a cabeça de Malco. Ele não tentou cortar a orelha, porque ele errou, ele cortou a orelha. E o que Jesus fala para ele? Fala para ele o seguinte, fala assim, coloca a espada na bainha. Acaso não devo beber o cálice que o Pai me deu? E aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você suportaria beber o cálice que o Pai te deu para mostrar a verdade? Porque Jesus, quando está de frente para Pilatos, em João capítulo 18, se eu não me engano, no versículo 31, ele fala, eu de fato desci do céu para isto, para dar o testemunho da verdade. E isso é uma consciência de propósito e uma consciência daquilo que deve ser feito, independente de quem esteja. E ele olha para Pilatos e fala, se de autoridade nenhuma você teria se do céu não lhe fosse dada. E é justamente a autoridade que ele tinha sobre. Mas nós devemos, expor e nos manter uma postura sempre em frente do evangelho. Muitas vezes isso acontece e o que acontece? Nós fugimos, como Jonas, por exemplo. Nós desviamos de uma casa, de uma pessoa amiga, porque sabemos que tem que pedir desculpa para elas. Deixamos de ir à igreja porque cometemos um pecado. Deixamos de nos expor porque sentimos vergonha justamente por esse pecado. Sentimos vergonha de falar da palavra de Deus porque não vivenciamos tudo aquilo ainda que declaramos. Isso tudo, irmãos, são fugas, são desculpas. Mas nós devemos nos posicionar sempre do lado da palavra. Ele continua falando assim, Lucas continua falando. Ele descreve Herodes Antipas, governador da Galileia. Irmãos, isso deve ser feito independente de quem seja e independente do cargo. Quero falar, independente do cargo que a pessoa ocupa, irmãos. Nós vemos isso, sabe por quê? Deus não age de maneira diferenciada com as pessoas por causa do cargo, não. Quem prega isso, prega uma mentira, irmão. Deus não protege uma pessoa, não deixa ela pecar por causa da função que ela... Não. Todo mundo tem que andar do certo pelo certo. As leis de Deus, aquilo que ele instituiu, os seus princípios, quem quer viver promessa, tem que andar a fazer o certo pelo certo. Se você quiser respeitar, meu irmão, se você quiser respeito, minha irmã, se você quiser ganhar respeito, tem que aprender a respeitar.
Se quiser ser respeitado, tem que aprender a respeitar. Quem planta respeito, colhe respeito. Logicamente, quando nós posicionamos do lado da palavra, irmão, e precisamos compreender isso, vai haver perseguição daqueles que não querem. Daqueles que não querem, irmão. Você pode olhar, quando você vê uma perseguição, é justamente daqueles que não querem. Quero ler com vocês um texto de Daniel, que mostra justamente isso, homens corajosos, que se posicionaram do lado do bem, o grande Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas os nomes dele eram Azarias, Ananias e Mesael, que eram os nomes deles justamente israelitas, e eles, olha só para vocês verem, esses nomes foram trocados justamente porque eles tinham consagração a demônios, era uma identidade do mal, e o mal quer fazer isso, justamente mudar a nossa identidade. Mas olha, como eles se comportaram de frente à ordem que o rei deu para se dobrar a estátua deles, ou seja, para se dobrar, fez uma lei. E olha o que eles falam, eu quero ler na linguagem atual. Olha, ele fala assim, na verdade, Daniel 3,14, vamos ler. Ele lhes disse, é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, sei que agora estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar. Se vocês não adorarem, serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Olha a pergunta que o rei Nabucodonosor faz. 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim, ó rei, não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos custo ao seu Deus, nem adoremos a estátua de ouro que o Senhor fez. Talvez eles vivenciaram em tempos antigos, nos tempos de Israel, e a palavra, o Espírito lembrando a eles, não adorará imagens de esculturas e nem adorará a falsos deuses. E talvez aquilo estivesse queimando no coração deles e eles soubessem que naquele momento Deus tinha um propósito. O propósito justamente de uma conversão em massa. E é por causa de um, assim como Jesus fez lá, irmão, é por causa de um que normalmente Deus salva muitos, que foi o que aconteceu nesse caso. Porque isso não nos livrará da dificuldade, isso não nos livrará da fornalha acesa, e pelo contrário, isso nos colocará justamente num lugar onde a dor e a agonia será iminente, para que possamos adorar a Deus mesmo diante daquilo. E talvez aqui tenha nascido a frase, se ele fizer, Deus, se ele não fizer, também continua sendo Deus. A grande pergunta é, será que será assim na nossa vida? Será que conseguiremos adorar a Deus mesmo passando pelas provas ardentes? Como Pedro fala, não estranhei em passar por provas ardentes, porque é elas que nos aperfeiçoam. E justamente a nossa confiança. Porque às vezes Deus não vai nos livrar da fornalha ardente. Deus às vezes vai nos livrar na fornalha ardente, que é justamente o que aconteceu. O rei Nabucodonosor viu justamente eles passando, sabe, com um quarto homem que era de semelhança ao Deus dos deuses, como ele fala, e ele mesmo institui que todos deveriam a partir daquele momento não adorar a estátua, mas adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Ainda será que seja feita a vontade de Deus sobre a minha vida, mesmo passando por toda a dificuldade, independente de quem seja e independente do cargo? Porque independente do cargo, meu irmão, independente de quem seja, olha, Romanos 6, 11 e Atos 10, 34, a palavra fala que Deus não age com favoritismo. Um é Paulo que fala, o outro é Pedro que fala, os líderes da igreja, aqueles que trouxeram a palavra até nós. E desde os tempos antigos nós vemos as pessoas fazendo assim, a Bíblia nos instrui justamente a não nos calar de frente à afronta do inimigo, de frente e justamente resistir os pratos que o diabo dá. Porque, irmão, ele vai tentar nos dominar pelo medo. Vocês entendem que o rei usou o medo para fazer eles se prostrarem? Irmãos, não devemos nos prostrar diante da dor. Irmãos, não devemos nos prostrar diante do medo. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado por muita dificuldade. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado por picos de medo. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivenciado justamente um dilema na mente em fazer ou não fazer. Eu quero te falar, meu irmão. Eu quero te falar, minha irmã. Continue firme no propósito.
Tenha fé em Deus e tenha fé na vida, porque Deus honrará a sua fé, como eles foram honrados. Havia um cargo que foi dado para eles se tornaram conselheiros do rei, tanto Sadraque como Mesaque e Abidnego, e começaram a acompanhar Daniel de perto. Vamos embora, vamos para frente. E a palavra fala, continua falando, por ter se casado com Herodias, esposo do seu irmão, e muitas outras maldades que havia lhe cometido. Olha, irmão, e aqui nós precisamos fazer a ressalva. Por quê? O certo ainda continua certo e o errado continua errado. Eu quero repetir, o certo continua certo e o errado continua errado. Então nós fomos chamados para fazer o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo o errado, até mesmo dentro da nossa própria casa, do nosso lado, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós fomos chamados para seguir a palavra de Deus. A postura é a mesma e ela permanecerá. Eu quero repetir isso. A postura, ela é a mesma e ela permanecerá. Sabe, muitos vão rir de nós por sermos diferentes. Muitos vão rir de nós por agirmos, sabe, da mesma forma, porque eles estão dominados, irmão. E entender isso pode trazer justamente para nós, irmãos, pode trazer justamente para nós como eu vou falar, irmão? Isso pode trazer para nós justamente uma paz interior. Por quê? A paz que o Senhor concede para nós, irmãos, ela é em meio à guerra. A paz que ela procede para nós, que Ele concede para nós, é sobre os nossos sentimentos de tensão. E entender isso, invariavelmente, pode trazer, sabe, essa paz, quando nós abrimos mão de entender, agindo pelo certo, agindo pela verdade do Senhor, agindo por aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, sabe? Eu quero ler com vocês um versículo que fala justamente porque assim, irmão, o pecado, o que acontece, irmão? Ele tem uma séria tendência de nos levar a cometer outros maus. E eu quero ler justamente Salmo 42, versículo 7. Por quê? O Salmo 42, versículo 7 fala que um abismo puxa o outro. Vocês percebem que ele foi denunciado por ter sido casado com Herodias, esposa do seu irmão. Irmãos, ele era um líder, casou com a esposa do irmão, trouxe vergonha para sua casa e isso por outras muitas maldades que havia cometido. A palavra fala que Herodes era um rei mau, que era um rei que estava propenso à maldade. Então, um rio de mentira, sabe, uma gota de mentira, uma gota de ódio, uma gota de traição, um rio de maldade. E a maldade que contamina o nosso coração, é a maldade que está aí no mundo que contamina e nos leva justamente a fazer esse tipo de coisa. E invariavelmente, meu irmão, sabe, invariavelmente, essas dor vai nos levar, esse pecado vai nos levar à dor e depois à morte. Porque olha o que ele fala, a essas maldades Herodes acrescentou outra, mandou prender João, irmão. Ou seja, para quê? Para que ele ficasse calado, para que ele não ficasse espalhando, porque ele denunciou publicamente. Essa era a intenção. E entender isso traz para nós justamente que João, ele continuou pregando e continuou falando. Ele não se eximiu da responsabilidade de pregar a sua palavra, de manter a postura, porque ele estava sendo ameaçado de prisão. Muitas vezes nós vamos causar dor. O pecado dos outros vai causar dor em nós. O pecado dos outros vai causar até mesmo a nossa prisão. E talvez vai nos levar até a morte. E o que devemos fazer? Irmãos, é olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Diante de Pedro ele manda, guarda a bainha. E a dor dele veio justamente, a prisão dele, a morte dele veio para salvar a muitos, justamente para que outros não sentissem dor. Então, quando a dor chegar para você, sabe, interrompa ali o círculo vicioso, interrompa ali o círculo da morte. Inevitavelmente, meu irmão,
sabe, o pecado trará dor. Inevitavelmente, o pecado trará prisão. O pecado aprisiona as pessoas, escraviza as pessoas. E nós vamos ser escravos do pecado também? Bom, olha o que Tiago fala, em Tiago 1, versículo 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Essa palavra concupiscência é desejo. E então, vou ler na versão para nós termos mais clareza. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e os desejos maus dos homens. Esses maus pensamentos levam ao pecado. Quando o pecado é consumado, leva à morte. O problema é sentir desejo? Não, irmão. Eu creio até que Jesus possa, por causa da carne que ele estava, ter sentido desejo. Tanto que ele fala: Pai, afasta-te de mim este cálice, se possível, mas contudo seja feita a tua vontade. O problema não está no desejo, o problema está em justamente ceder ao desejo, porque ali se cumpre o que o diabo quer, a vontade do mal, meu irmão, o círculo vicioso. Um que fere outro, que fere outro, e aí nós tiramos a espada da bainha e tentamos cortar a cabeça de Malco, ferindo-lhe a orelha, mas nós estamos aqui para aparecer com o mestre. Estamos aqui para nos entregar, assim como João fez. Esse é o papel da igreja. Quando eu comecei, eu falei, o João Batista aqui, ele tem exatamente a tipologia da igreja. Ele tipifica justamente aquilo que nós deveríamos ser. Agora, precisamos entender, porque eu quero logicamente acabar. Quando João morre, é exatamente quando nós morremos para nós mesmos, quando nós morremos para os nossos sentimentos, quando nós morremos para os nossos conceitos, quando nós morremos para os nossos comportamentos de cortar a orelha, de ficar querendo fiscalizar o agir de Deus, de querer, é justamente ali que começa o ministério do Senhor Jesus. É quando nós chegamos no nosso limite, meu irmão. Talvez você esteja pensando, eu estou no meu limite, Alisson, eu não aguento mais seguir em frente. Irmão, que bom, minha irmã, que bom que você chegou no seu limite, porque é aqui que ele começa. É aqui que ele começa, é aqui que ele vem para fazer justiça, é aqui que ele vem para salvar, é aqui que ele vem para resgatar. No versículo 23, logo depois do versículo 21, fala que Jesus foi batizado, que o Pai falava: você é o meu filho amado que me dá grande alegria. Mas olha o que fala no versículo 23, Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o ministério, exatamente quando João morreu. Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado em Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso a obra do Evangelho, é isso a obra do Espírito Santo em nós. Quando Joel falou em Joel 2:28 que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, sobre todas as pessoas terão uma segunda chance. E se, irmão, ele nos deu uma segunda chance, por que nós não podemos dar uma segunda chance para as pessoas? A grande pergunta é essa que não quer calar. Então, se o Espírito vai fazer visitação, quer dizer que não haverá distinção, não haverá mais barreiras, não haverá mais limites. E é ali justamente aonde Cristo começa a trabalhar, é aonde Cristo começa, sabe, a fazer, exercer o seu ministério dele em nós. É exatamente quando morremos para nós que começa o novo. É necessário que abandone o velho para que um novo aconteça. É necessário que algumas coisas morram para que nós possamos experimentar e vivenciar a verdade de Deus para a nossa vida. E aqui eu quero terminar, irmão. Quero terminar, minha irmã, sabe, dizendo para você: eu não sei o que Deus tem te pedido, eu não sei o que Deus tem falado ao coração, mas saiba de uma coisa: a mesma palavra que foi implantada no teu coração, que é poderosa para salvar e poderosa para te guardar do maligno, é a palavra que vai te provar também na sua fé, para que você possa alcançar aquilo, depois de ter feito a vontade de Deus, o que Deus lhe prometeu. E saiba que o que Deus começou na sua vida, Ele termina, porque você é uma escolha de Deus. Isso aconteceu exatamente com Jonas. E entender isso pode trazer, sabe, uma abreviação daquilo que é o seu processo. Ou seja, você não vai ficar mais alongando e fazer aquilo que deve fazer. O irmão Alisson vai fazer as coisas que deve fazer. E quero terminar com Isaías capítulo 43, versículo 19. Fala: vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não percebem?
Vou abrir uma grande estrada no deserto, e no meio da terra seca farei correr riachos. Algumas versões falam, farei uma nova obra. E o Senhor fará, irmão. Agora, é nós que devemos decidir se vamos participar dela ou não. E aí, você está com Deus? Faça-se em mim a tua vontade verdadeiramente? Bom, então, mãos à obra, porque nas suas mãos a obra, Deus, o Cordeiro Santo, tem uma recompensa para o teu sacrifício, pela tua força e pelas tuas lágrimas. Que Deus abençoe, meu irmão, que Deus abençoe, minha irmã. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.